queridos estudantes e professores, bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou a professora Valcineide Malto e estarei ministrando um conteúdo muito importante. Vamos olhar na nossa cartela? Essa aula é de número 13, o objeto de conhecimento é operações com frações e o detalhamento, problemas com frações e suas diferentes representações com e sem o uso de calculadora, potência. Esse então é o nosso objeto. Vamos dar início à nossa aula. Olá, olá! Então a nossa aula de hoje é sobre operações com frações, especificamente a potenciação. Então, para iniciar essa nossa aula de matemática, nós vamos lembrar aí o conceito do que é essa operação de potenciação com números naturais. Então, vamos à nossa primeira cartela aí. Observem. Potenciação, a gente tem aquela noção anterior, que é o produto de fatores iguais, ou seja, é uma multiplicação de um número por ele mesmo, n vezes. Pode ser 2 vezes, 3 vezes, mas é sempre multiplicado pelo mesmo número. E a gente pode representar da seguinte forma. Vamos observar aqui, ó. A pode ser qualquer número natural e o n eu chamo de expoente. Esse n indica quantas vezes a base, que é o a, está sendo multiplicada. Então, eu tenho aí, ó, a vezes. E aí pode ser n vezes até o último fator, que é ele mesmo, tá? Então, essa é o conceito, na verdade, a definição do que é a potenciação. E tem um exemplo numérico aí também. Observem aqui que nós trouxemos aí o número 3 ao quadrado. 3 é a base, 2, que eu chamo de quadrado, né? É o expoente e o resultado a gente chama de potência. Ou seja, 3 ao quadrado significa que é o 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Quantas vezes está ali no expoente. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 3 é igual a 9. Tá certo? Então, dessa mesma forma, nós iremos também fazer com a fração. Tem alguma diferença, professora? Não. Mas a fração ela tem um numerador e um denominador. Então, como nós faremos? Vamos então agora à cartela para que a gente possa resolver juntos, tá? E chegar aí a uma conclusão. Então, a potenciação de frações, ela é o quê? Um resultado da multiplicação. Porque a potência não é uma multiplicação, é um produto de fatores iguais. Então, a potência de frações também será uma multiplicação dela por ela mesma. Como a gente faz a multiplicação de fração? Vamos lembrar aí. Nós fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, se eu tenho aqui, ó, uma fração, por exemplo, 2/3 vezes 4/7. Como eu faço essa multiplicação, vamos lembrar? Vai ser, então, o resultado 2 vezes 4, que é igual a 8, e denominador com denominador, 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é igual a 21. Esse é o resultado. Mas, quando eu falo de potência de frações, eu vou fazer uma multiplicação. Mas o que tem diferente? Significa que eu vou multiplicar a fração por ela mesma. Ou seja, vai ser 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3, quantas vezes for o expoente. Tá certo? Então, como a gente vai fazer isso? Se eu tenho 2/3 vezes 2/3, vou fazer normalmente. Vai ficar 2 vezes 2, certo? Que são 4, e 3 vezes 3, que é igual a 9. Representando isso em forma de potência, nós vamos usar aqui algumas letras, tá? Porque essas letras, elas podem ser qualquer número. Então, se eu tenho um número vezes ele mesmo, significa que é esse número ao quadrado. A vezes A é A ao quadrado. Exatamente como a gente fez aqui anteriormente. 2 vezes 2 significa que é 4. Ou seja, 2 ao quadrado, não é isso? 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 3 deu 9. Ou seja, significa que 3 vezes 3, 3 ao quadrado, certo? E aí só é resolver. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Então, se eu tenho uma multiplicação em que os fatores são iguais, eu represento isso em forma de potência. Mas, professora, os expoentes são o mesmo. Ou seja, aqui é ao quadrado e aqui também é ao quadrado. O que a gente faz, então?
a gente coloca sobre o mesmo expoente. Então, vai ser A sobre B ao quadrado, certo? Então, se eu tenho um número ao quadrado, vai ser ele vezes ele mesmo. Por isso que nós vamos resolver da seguinte forma. A sobre B ao quadrado, toda vez que você tem uma fração que está elevada a um expoente, significa que é o numerador elevado ao expoente e o denominador também elevado ao expoente, como a gente fez ali no exemplo de 2/3, tá certo? E assim eu posso resolver, então, a potência de frações. Tá ok, então, turma? Vamos usar um exemplo aqui, tá? 5/9 ao quadrado. Como eu irei resolver isso daqui? Ah, professora, já sei. A senhora acabou de explicar, tá ali em cima, ó. Significa que é numerador ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 vezes 5. E será denominador ao quadrado, 9 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Tá certo? Posso ir direto daqui para cá, professora, chegando logo ao resultado? Pode, com certeza. Só estou fazendo aqui o passo a passo para que fique bem claro para vocês, tá? Então, toda vez que eu tenho uma potência de fração, a fração vai estar assim, ó, entre parênteses. Se não tiver entre parênteses, significa que é só o numerador que está ao quadrado. Se não tivesse esse parênteses aqui, ó, se fosse assim, por exemplo, ó, A ao quadrado sobre B, isso daqui não é a potência de fração. Quem está ao quadrado aí é só o numerador, é só o A. E no caso, você iria repetir o B. Tá ok? Então, quando eu tenho potência de fração, significa que vai estar aí entre parênteses. Ok? Tudo certo? Então, ó, vou colocar aqui, vou apagar, para que você compreenda, tá? Que isso daqui, ó, é diferente quando está fora do parênteses. Tá ok? Muito bem, então, vamos em alguns exemplos numéricos? E, para que você faça a sua anotação aí, não esqueça, nós trouxemos aqui um resumo de como resolver. Olha lá, potenciação de frações. Para calcular uma potência de fração, basta elevar separadamente numerador e denominador ao expoente dessa potência. Tá certo? Já que nós temos esse resumo, agora vamos à prática. Com esse exemplo aqui, ó, eu tenho 3 meios elevado à quarta potência. Como eu vou resolver? Aí está no passo a passo, mas você pode chegar logo ao resultado, tá? Está entre parênteses, significa que essa fração está elevada à quarta potência. Como eu resolvo? Se é 3 sobre 2 à quarta potência, então vai ser numerador elevado à potência e o denominador elevado à potência. 3 à quarta é 3 vezes ele mesmo, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá ok? 2 à quarta vai ser o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Tá certo? Posso ir direto ao resultado, professor? Eu posso logo partir daqui para cá? Pode, porque 3 à quarta, 81, e 2 à quarta é igual a 16. Pronto, você pode ir diretamente para o resultado, tá certo? Aqui está no passo a passo, para que você não tenha nenhuma dúvida de como resolver. Tá certo, então? Vamos lá, já que sabemos aí como fazer, mostramos ali o resumo, quero ouvir de vocês aqui, antes de nós fazermos juntos alguns exemplos. Como é que a gente resolve, então, como a gente calcula a potência de fração? Vamos lá, quero ouvir aí vocês falando. Eu vou resolver, quando está dentro do parênteses, numerador elevado à potência e o denominador também elevado à potência. Pronto, resolvido então a potência. Tá certo? Vamos então a alguns exemplos. Caso precise, você irá simplificar o resultado, tá bom? Vamos lá então, olha aí, ó. Resolva as potências. Eu tenho letra A, B e C. Vamos resolver cada uma delas. Então, 3 à quarta ao quadrado, eu sei que será 3 ao quadrado e será 4 ao quadrado, tá certo? Vou fazer no passo a passo, mas você pode fazer aí o resultado direto. 3 ao quadrado e 4 ao quadrado.
3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E 4 ao quadrado, 16. Prontinho aí, resultado da letra A. Letra B, eu tenho 2/5, a quarta potência. Então, isso significa que numerador, a quarta potência, 2 à quarta. Já sabemos quanto é, né? Nós resolvemos ainda agora. E nós temos aqui no denominador 5 à quarta. Então, vamos lá. 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nós fizemos ainda agora, 2 à quarta é igual a... Isso mesmo, é igual a 16. Vamos colocar, então, aqui o nosso resultado. E 5 à quarta? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5, eu tenho 625, tá? Então, tá aí o resultado de 2/5 à quarta potência. Para finalizar os nossos exemplos, eu tenho aqui ainda a letra C. 1 elevado à quinta, isso é muito difícil, né, gente? Porque 1 elevado a qualquer expoente é sempre ele mesmo. E eu tenho 3 à quinta potência, certo? Então, 1 à quinta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser sempre 1. E 3 à quinta potência, nós fizemos ainda agora 3 à quarta potência, não foi? 3 à quarta deu 81. Então, multiplica mais uma vez. 81 vezes 3, 243, tá? Só para continuar. Temos aí os 3 resultados das nossas potências. E eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí com vocês, tá certo? Resolver potência, então, resumindo, eleva-se numerador e denominador ao expoente que está indicado ali na potência, tá certo? E já que nós estamos falando aí da resolução e como fazer essa operação de potenciação com frações, vocês lembram que existem alguns casos especiais, não lembram? Então, esses mesmos casos especiais vão valer para fração. Quais são eles? Quando o expoente é 1, a gente acabou de resolver ali. Quando o expoente é 0, tá certo? E você vai verificar aqui na prática que isso também é muito válido para as frações. Vamos lá lembrar, então, quais são esses casos? Observem aí na cartela. Primeiro, a gente já sabe que todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Então, se eu tenho uma fração em que o expoente é 1, a gente sabe que é só repetir a fração. Por isso que nós temos aqui como exemplo 3/8 elevado a 1. Significa que é 3/8. É a própria fração, tá certo? Todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, tá certo? Bem lembrado aqui, então, quando você verificar uma potência com expoente 1, já sabe o resultado direto. Outro caso é quando nós temos ali o expoente 0. O que acontece quando o expoente é 0? Todo número elevado ao expoente 0, o resultado é igual a 1. E isso também pode acontecer com a fração, professora? Claro, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Por isso que eu tenho aqui como exemplo 3/4 elevado a 0. Quanto que é 3/4 elevado a 0? Então, é igual a 1. Tá certo? Ok? Tudo certo até aqui? Continuando, mas temos mais algum caso especial? Não, são esses aí, tá? Então, o que vale para os números naturais, também nós temos aqui com as frações. E para agora, a gente vai subir um pouquinho de nível. Agora, nós iremos resolver algumas expressões que envolvem as operações. Então, vamos ter aí a soma de fração, subtração, multiplicação, divisão e agora a potência. E para que a gente possa resolver, nós vamos lembrar o passo a passo da resolução de uma expressão. Qual é esse passo a passo? Primeiro, quando nós temos ali os símbolos, nós vamos resolver primeiro esses agrupamentos por onde? Se tiver parênteses, então pelo parênteses, depois colchete, por último as chaves. E na ordem, as operações. Quais são as operações? Potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por último soma e subtração. Então observem aí esse quadro, porque nós iremos resolver nessa ordem. Por enquanto, nós não teremos o agrupamento, nós iremos resolver algumas expressões com essas segunda, terceira e quarta linha, tá? Então, as nossas expressões terão potência, terão multiplicação e divisão, adição e subtração, com o quê? Com frações, isso mesmo. Vamos, então, aqui a alguns exemplos.
Olha aí na tela, vamos resolver algumas expressões. Nós temos duas expressões e nós vamos começar com essa daqui. Atenção, 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 muita atenção para depois de você fazer as suas anotações, tá certo? Olha aqui a nossa primeira expressão. Por onde nós iremos começar? Olha lá, lembre do quadro? O que o quadro dizia? Nós iremos começar por onde? Pela potência e raiz. Não tem raiz, professora, mas tem potência. Então, nós iremos resolver a potência aqui primeiro. Depois, não temos mais potência. O que nós iremos resolver? Multiplicação e divisão na ordem que aparece. Então, ó, multiplicação aqui. E por último, nós iremos fazer a soma. Tá certo? Vamos resolver então isso daí. 4 nonos ao quadrado. Como a gente resolve mesmo? Vamos lá. Vai ser 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. E 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. Mais, agora eu vou resolver a multiplicação. Ora, nós sabemos que na multiplicação você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 5 vezes 8, e 5 vezes 8 é igual a, isso mesmo, gente, 40. E 3 vezes 27, a gente fez ainda agorinha, não foi? Que é 3 a quanto? 3 a quarta. Então, nós temos que 3 vezes, ou 3 a quinta, desculpa, 3 a quarta. 3 a quarta é igual a quanto? É igual a 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 3 vezes 27 é igual a 81. Tá certo? E olha que coisa linda! O que nós temos aí? Nós temos, então, uma soma com denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, então o que a gente faz? Vamos lá? Repete o denominador e soma o numerador, ok? Então, ó, repete o 81 e nós vamos resolver o que tem no numerador. O que tem no numerador? 16 mais 40. Ah, professora, 16 mais 40 é muito fácil. 16 mais 40 é igual a 56. Pronto, resolvido, então, a nossa expressão. Então, o resultado de 4 nonos ao quadrado mais 5 terços vezes 8 27avos é igual a 56 sobre 81. Caso você tenha ali uma questão de alternativa, então você vai procurar onde tem essa alternativa. Tá certo? Professora, eu preciso simplificar o resultado? Ora, se for possível, sim. Mas nesse caso, nós vamos deixar dessa forma, tá bom? 81 não é par, então não vai ser divisível por 2. 56 também não é por 3, então vamos deixar dessa forma, tá certo? Então, nós fizemos isso para exercitar, então, aí os conhecimentos e as operações com frações, mas nós não vamos parar por aqui. Eu só quero que você treine o seu olhar para o que você vai resolver primeiro em uma expressão, tá bom? Então, olhe, qual é a operação ali principal? Por onde você vai começar? Potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão na ordem que aparece. Por último, soma e subtração, como nós fizemos agora, tá? E para que fique mais claro, nós temos ainda o segundo exercício. Lembra que eu falei que eram duas expressões? Então, agora nós iremos responder a segunda. Então, atenção na tela para que você possa, então, fazer aí juntamente comigo. Olhem aí e me digam por onde nós vamos começar. O que nós temos aí nessa expressão? Nós temos 7 16avos dividido por 4 23avos menos 5 quartos ao cubo. Então, nós iremos começar por onde? Pela potência. Depois, tem multiplicação e divisão aí? Tem divisão, professor. Então, depois a gente vai fazer divisão e, por último, a subtração. Vamos lá, então. 5 sobre 4 ao cubo. Vamos começar por aqui. E também pela divisão, certo? 5 quartos ao cubo. Como eu resolvo isso? Numerador e denominador elevado ao expoente 3, tá? Então, vai ficar 5 ao cubo e 4 ao cubo, tá certo? 5 ao cubo, nós já fizemos isso, não foi? Mas eu vou colocar aqui no passo a passo.
para que ninguém fique com dúvida, tá? 5 ao cubo, lembrem lá? 125. E 4 ao cubo é 64, certo? Vamos repetir aqui. E agora nós vamos resolver a divisão. Como é que resolve a divisão mesmo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, 23 quartos. Certo? E agora, posso resolver a multiplicação e a potência juntos? Sim, claro. Então, nós vamos resolver. Numerador com numerador, na multiplicação de fração. Então, 7 vezes 23 é igual a 161 sobre 16 vezes 4. Ah, professora, a gente fez isso daí ainda agorinha. 16 vezes 4 ou 4 vezes 16 é igual a 64. Menos 5 ao cubo, eu já tinha dito, 5 vezes 5 vezes 5, 125. E 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Pronto, sobrou o que para a gente resolver aqui? Sobrou a subtração de fração. Mas olha que coisa linda de novo. Os denominadores são o quê? São iguais. Então, quando eu tenho soma e subtração com denominadores iguais, o que eu faço? Repete o denominador e faz a operação que está no numerador. E isso para soma e subtração de fração, tá certo? Multiplicação e divisão, a gente já viu que é outra história. Então, vamos colocar aqui. Vamos resolver. Repete o denominador, 64. E subtrai 161 menos 125. Isso é igual a 36. A perna do 4 ficou bem grande aqui, né, gente? Então, bora melhorar isso. Pronto. 36 sobre 64. Professora, caso isso seja uma questão de alternativa, será que lá vai ter 36 sobre 64? Pode ser que sim e pode ser que não. Pode ser que lá tenha o resultado simplificado. Então, vamos simplificar esse resultado aí, para que vocês possam também lembrar como faz a simplificação? Vamos lá. Simplificando, então, 36 e 64. Ora, 36 e 64, eles são divisíveis por quanto? Vou repetir eles aqui, tá? 36 sobre 64. Eles são números pares. Então, eu posso simplificar por isso mesmo, por 2. Então, vai ficar 36 por 2 e 64 por 2. 36 por 2, isso é igual a quanto? Isso é igual a... Isso, 18. E 64 por 2, isso é igual a 32, professora. Muito bem. De novo, deu um número par, não foi? Se deu um número par, eu posso simplificar por quanto de novo? Por 2. Então, mais uma vez, vou simplificar isso por 2. 18 por 2, isso é igual a 9. E 32 dividido por 2, isso é igual a 16, porque 2 vezes 16 é igual a 32. Tá certo? Então, pode ser, se for uma questão de alternativa, que lá tenha, não esteja lá 36 sobre 64. Talvez lá esteja o resultado simplificado, 9 por 16. Tá certo? Então, compreenderam? O que a gente fez, então, aqui? A gente usou várias operações que nós aprendemos até agora com a potência, não foi? Adição, subtração, multiplicação, divisão e a potência também com frações. E também lembramos aí como simplificar uma fração, tá certo? Vamos voltar então à cartela? Observem a cartela com a solução. Vocês precisam só olhar por onde vai resolver, porque se você fizer errado, você pode encontrar também o resultado errado. Digamos que você até faça ali a divisão corretamente, mas aí você vai e faz logo a subtração. Não pode? Tem que resolver primeiro ali, ó, como a gente resolveu, potência, divisão e multiplicação na ordem em que aparece, tá certo? E também tem que lembrar as regrinhas. Fizemos ali, no resultado final, os denominadores foram iguais. Mas se os denominadores não fossem iguais, o que a gente faria? A gente teria que dar um jeito para que eles ficassem iguais, tá certo? Então, as duas expressões, os denominadores eram iguais. Caso não fossem, a gente teria que transformar em frações equivalentes.
E a forma mais rápida seria você multiplicar o denominador pelo outro denominador. Tá certo, turmas? Compreenderam, então, aí como resolver uma expressão com frações? Tudo bem? E nós tivemos aqui também, não com alternativas, mas caso você encontre aí expressões com alternativas, então o que você tem que fazer? Você tem que simplificar o resultado quando for possível. E a dica é você saber aí a tabuada, né, da multiplicação, porque aí você sabe quem são os múltiplos de 2, quem são os múltiplos de 3. A gente viu ali que todo número par é divisível por 2. Mas eu poderia fazer o que também? Eu poderia dividir logo isso daí por quanto? Por 4. Eu chegaria ao resultado final, não é? Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Vamos lá. Observem aí, o resultado deu 36 sobre 64. Eu poderia simplificar direto por 4, professora? Poderia, em vez de dividir por 2 e por 2 de novo, a gente faria o seguinte, vou deixar em outra cor, tá? Para que vocês façam as suas anotações. 36 sobre 64, eu poderia diretamente simplificar isso daqui por quanto? Por 4. Porque 36 dividido por 4 é 9. E 64 dividido por 4 é quanto? 16. Tá? Então, você verifica aí a melhor forma de você simplificar o seu resultado. Tá bom? Então, provavelmente, se fosse uma questão de alternativa, estaria o resultado ali simplificado. Tá bom? E nós vamos agora resumir a nossa aula com aquele quadro, tá, que vocês viram ali, sobre como a gente resolve uma expressão. Tem a tabelinha lá, né, com a ordem de cada uma. Então, eu quero que vocês olhem novamente para que vocês não esqueçam aí como a gente resolve uma expressão, tá bom? Pode ser numérica, pode ser com fração, tá? Então, acompanhe aí na nossa tela. A ordem das operações, em primeiro lugar, são os agrupamentos, parênteses, colchete, depois chaves. Segundo, vem as operações, na ordem que aparece. Primeiro, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Tá ok, gente? Espero que tenha ficado claro essa aula com vocês, tá? E eu agradeço muito, muito a atenção. Façam as suas anotações. E matemática só se aprende fazendo muito exercício, muitos exemplos, tá? E eu agradeço muito aí a companhia de todos vocês. Até uma próxima aula.